Graça e paz, igreja. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, essa canção que cantamos nos fala de duas coisas. Deus nos trouxe aqui com um propósito definido. Não existe nenhuma reunião da igreja que Deus não tenha um propósito. Essa canção que cantamos, ela fala de Maria e Marta. Quando as suas irmãs, as duas irmãs, uma delas reclamou: Senhor, eu estou aqui trabalhando o tempo todo. Jesus responde para ela: olha, sua irmã escolheu a boa parte. Enquanto ela trabalhava, a outra estava aos pés de Jesus, a outra estava ali com o Senhor. Isso é a boa parte. Mas também fala de alguém, uma parábola que Jesus contou, de um homem que estava andando e achou um grande tesouro. Ele foi lá, vendeu tudo que tinha, comprou aquele lugar e ficou com o tesouro. Essa é a boa parte. Está falando de escolhermos a Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas Ele acrescenta na nossa vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de mim mesmo. Amar a Deus acima da minha esposa, dos meus filhos. Porque Deus vai acrescentar na nossa vida. Amar a Deus como amamos o nosso próximo. E como amamos a nós mesmos. Amém, querido? Esse é o recado de Deus para você. Ele te trouxe aqui para você fazer uma escolha. Presta atenção. Hoje é dia de escolher entre Deus e as outras coisas nessa vida. A escolha é sua. Eu já escolhi há muitos anos a boa parte. Eu escolhi estar com o Senhor. Amém? Amém, igreja? Amados, abra sua Bíblia comigo. Ou então o menino joga aqui, João 15:16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Eu quero falar hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração. Quem somos em Cristo? Quem somos em Cristo Jesus? João 15:16. Não fosse, vou ler numa outra tradução, mas é a mesma coisa. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, autorizei, ordenei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Vou ler de novo. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. É palavra de Jesus aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus, diga glória a Deus. Essa palavra é para você, aleluia. Queridos, nós vimos de manhã que nós fomos feitos, quando nos convertemos, nós somos transformados de criatura em filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome, que creem que Jesus morreu na cruz do Calvário no seu lugar. Somos transformados em filhos. E Deus não faz isso por acaso, e nem para fazer graça para ninguém, e nem porque alguém é bonzinho. Deus faz isso, Ele escolhe os seus filhos. Preste atenção. O que Jesus disse aqui nesse texto? Não fui eu que escolhi ser crente. Não fui eu que escolhi frequentar uma igreja. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te viu indo direto para o inferno e te chamou e te tirou das trevas para a sua luz e te escolheu para que você fosse salva um dia, ou arrebatado, ou quando morresse,
Ir direto para o céu para estar com Ele um dia. A escolha não é sua, a escolha não é minha, foi Deus que te escolheu. E muitas vezes, infelizmente, mesmo sendo escolhidos por Deus, frequentamos igreja há muitos anos e vamos para o inferno. A pessoa ainda vai para o inferno. Porque rejeita a escolha de Deus. Quando o povo pediu um rei e Samuel ficou preocupado, ele disse: Senhor, o povo está me rejeitando. Deus falou: não, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim que te coloquei para governar a nação de Israel, para ser juiz e governo na nação de Israel. Eles estão rejeitando o meu governo, eles não estão rejeitando você. Então, queridos, preste atenção no recado de Deus para a igreja nesses dias. O recado de Deus para nós. Porque Deus nos escolhe com um propósito. Deus não faz nada aleatoriamente. Ele nunca fez nada à toa para fazer graça. Ele não precisa disso. Ele é soberano sobre toda a terra. Amém, igreja? Então, Ele nos escolhe com um propósito. Ele quer formar uma família de filhos. E o propósito é frutificar para Deus. Nascer de novo quando aceitamos a Jesus. Crescer para frutificar para a glória de Deus. Sabe, queridos? Então o propósito para mim e para você é o mesmo. Só porque Deus usa maneiras diferentes para fazer isso. Assim como nós que estamos aqui não temos a mesma profissão, nós temos aqui pessoas que fazem várias coisas. Mas o propósito é o mesmo. É você usar o seu trabalho, é você usar o seu local de trabalho para ganhar almas para o Senhor. É você usar a sua casa para ganhar almas para o Senhor. É você usar os seus dons, talentos, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja 1, 2, 10, 20, para ganhar pessoas para o reino de Deus. Esse é o propósito. O propósito é o mesmo para mim e para você. A diferença é que nós temos que fazer isso de maneiras diferentes. Eu sou do lar, eu sou dona de casa, o meu marido trabalha, mas eu trabalho em casa. E daí? Você pode ganhar uma vizinha para Jesus. Você já aprendeu a fazer bolo? Tem gente que tem 50 anos de casamento e não aprendeu a fazer bolo. Acha bom ir lá na padaria comprar pronto. Ótimo, glória a Deus. Vai lá e compra um bem gostoso, caro. Gasta o seu dinheiro, porque fazer sai menos da metade. Ora, abençoa e leva para sua vizinha. Mas eu nem conheço ela. Aí que você tem que fazer amizade. Faz um bolo, abençoa e dá de presente. E profetiza no bolo: Senhor, quando essa pessoa comer esse bolo, ela vai sentir uma sensação tão gostosa, alguma coisa refrescante, algo que ela nunca teve na vida dela. E ela vai falar: uau, que bolo abençoado. Pois é, pode comer tudo, que vai ser bênção para você. Aí você puxa o gancho e começa a evangelizar. Fala: foi Deus que me deu a habilidade. Você comprou na padaria, foi Deus que me deu o dinheiro para ir lá comprar o bolo e te presentear. Pronto, irmão. Não pode mentir, né? Compra na padaria e fala que fez. Aí é pecado, irmão. Aí você corre o risco. Sérios riscos. Então, queridos, o propósito é o mesmo. As maneiras de cumprir esse propósito de Deus na terra é diferente. Assim como as pessoas recebem dons e talentos diferentes, nós recebemos dons, talentos diferentes, mas o propósito é o mesmo. Deus não te deu dons, Deus não te concedeu talentos
para ficar escondido, enterrado. Não se acende a luz e coloca debaixo da cama. Quando Deus acende a luz no nosso espírito que estava morto, é vivificado, avivado, o alvo é o mesmo. Você crescer, frutificar para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém? Então Deus nos escolhe, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, para que você aceite a Jesus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo. Aí você nasce de novo. Aí nós recebemos a Jesus, nascemos de novo e começamos a crescer. E o caráter de Cristo é formado em nós. Amém, igreja? Então, quem é que eu recebi? A Jesus. Para quê? Para me tornar filho de Deus. Eu já ouvi demais, eu já fiz muito evangelismo, né? Essa conversa. Todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é criatura de Deus. Filho é aquele que recebe a Jesus no seu coração. Não é aquele que frequenta a igreja católica, a igreja Assembleia de Deus, comunidade, videira, não tem nada disso. Filho é aquele que recebe a Jesus no seu coração. Somos transformados, recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque muitas vezes vem a angústia, vem a tribulação e nós nos esquecemos disso. Ou muitas vezes você nasceu de novo e ainda não pegou essa vibe. Ainda está voando por aí, não sabe que é filho de Deus. Não sabe que Deus é poderoso, é Deus de milagres, é Deus do sobrenatural, é Deus do impossível. E fica agindo como alguém, como um coitadinho. Se somos filhos de Deus, se estamos em Cristo, é Ele quem nos garante a vitória. Nós em Cristo, esperança de glória. Em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia! Queridos, este é o ministério de Cristo. Fazer você, filho de Deus, te transformar e triunfar para a glória do Senhor. Esse é o ministério de Cristo. A Bíblia diz que hoje Ele está à direita do Pai. E se nós estamos em Cristo, nós também estamos à direita de Deus. Sabe por que muitas vezes a oração da igreja não funciona, a sua oração não funciona, a minha oração não funciona? É porque nós estamos orando de baixo para cima. Se estamos em Cristo, queridos, se somos filhos de Deus, nós temos que orar a oração de cima para baixo. A oração com autoridade. A oração que vai te dar resultados. Senão não vai resolver nada, vai orar a vida inteira. Eu oro e quero resultados. Fala, Senhor, eu orei, e o fulano? Mudou nada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma brecha. Tem algum problema que precisa ser tapado. O diabo está aproveitando daquilo ali. Caso contrário, queridos, porque a minha oração e a sua oração tem que ser... Quando você conversa com alguém, a resposta vem de imediato. Oração é conversar com Deus. A resposta tem que vir. Deus tem boca, é Bíblia. Deus tem boca e fala, tem ouvido e ouve. Então, queridos, Ele tem que te dar a resposta. A resposta vem de várias maneiras. Vem através da palavra de Deus, da palavra escrita, que se torna revelada. É uma resposta. Vem em sonhos. Vem através de um irmão. Vem através de alguém que nunca te viu, nem mais gordo, nem mais magro. E Deus usa aquela pessoa na rua, alguém que não te conhece, alguém que você está passando aí de repente. Irmão, Deus está me mostrando isso, isso e isso. Isso é resposta de Deus.
é uma confirmação de Deus. Amém, queridos? Se somos filhos, queridos, nós temos o direito de conversar com o Pai. E temos o direito de resposta. É assim que funciona. Então, queridos, Deus nos forma, Deus nos transforma, nos faz crescer em Deus. Amém, queridos? Fomos escolhidos para frutificar. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Foi Deus. Entre 7 milhões de pessoas, Deus olhou lá em Cristianópolis, há 50 e tantos anos atrás, falou: vou escolher esse menino. Esse aqui vai dar bem. Esse aqui não vai dar ruim, não. Ele é chamado de mirim, vou transformar ele numa bomba na minha mão. Bomba para explodir capeta. E assim foi. E assim será. Até que Deus me leve. Amém, queridos? Amém? Então, Cristo em nós, esperança de glória, de sermos triunfantes, de sermos gloriosos. Se somos filhos, querido, temos direitos, privilégios, mas também temos propósito. Porque Jesus veio com um propósito: morrer no meu e no seu lugar. Mas antes disso acontecer, ele formou os discípulos. Ele escolheu. Jesus tinha centenas de discípulos. Certa feita ele enviou 70 de 2 a 2. Mas aí a Bíblia diz que ele foi para o monte, orou a noite toda e escolheu 12. Só porque entre os 12 tinha Judas. Ele disse: entre vocês há um que é diabo. Há um que é endemoniado, que vai andar comigo 3, Jesus sabia disso, que vai andar comigo 3 anos, que foi o tempo de formação que ele formou os seus discípulos, formou o caráter de Deus na vida deles, só porque ele sabia que ele ia andar com eles, mas não ia se converter, ia se perder. Irmãos, Jesus disse: olha, no meio da igreja vai ter o joio. Joio é igualzinho trigo. Não tem diferença nenhuma. A diferença é quando ele amadurece. O trigo produz o pão, o joio é narcótico. É uma praga. Só com detalhe, Jesus falou: olha, mesmo que o joio esteja no meio da igreja, você não pode arrancar o joio. Deixa que os anjos vão fazer isso. Eu estou sempre orando: Senhor, manda anjo. Manda, Senhor, arranca o joio. Porque não tem nada pior do que isso, queridos. Pessoas que ficam 20 anos na igreja, pessoas que se batizam nas águas, mas nunca se converteram. É joio. Tem que ser arrancado e lançado fora. E não adianta, queridos. Eu não posso fazer isso. Nós conhecemos o joio pelo fruto. O que Jesus disse aqui? Eu escolhi vocês e vos designei. É uma ordem. Você está designado a ganhar almas. Você foi escolhido. Glória a Deus por isso. Agora, e a segunda parte? Fomos escolhidos para nascer de novo, se transformar em filho de Deus, crescer e frutificar. O fruto do Espírito tem que ser produzido em nós. O fruto do Espírito é amor. É amor. O restante é complemento. O que mais? Quem sabe? Gálatas. O fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto que tem de ser produzido em nós. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que amar o perdido. Nós temos que amar as pessoas que não conhecem a Jesus.
mesmo sendo inimigas de Deus. Temos que orar para que elas se convertam, para que Deus olhe para elas e as ame também, e as escolha, para que sejam salvas. Amém, igreja? Então, amados, Cristo em nós, esperança de glória. Agora, o grande problema é que muitas vezes nós sabemos disso, mas queremos sentir. Esse culto foi bom, não. Sentir nada. Irmãos, o justo vive pela fé. Nós não temos que ver, nós não temos que sentir, nós temos que crer no que a palavra de Deus diz. Se ela diz que você foi transformado em filho de Deus, filha de Deus, se ela diz que tem um propósito, ganhar almas, você precisa crer e agir e fazer segundo a sua fé. Eu não consigo. Consegue sim, irmãos, vai. O que Marcos fala lá no final do Evangelho? E os sinais, aqueles que querem frutificar para Deus, aqueles que querem cumprir o propósito de Deus na terra, os sinais acompanharão aqueles que creem. Falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal. O que mais, igreja? Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, profetizarão. O que mais? E vai batizar as pessoas, ganhá-las, batizá-las e discipulá-las até a volta de Jesus. Ou seja, mesmo que você tenha 64 anos no lombo, continue fazendo isso. É pela fé que nós ganhamos almas para o Senhor. É pela fé que nós deixamos o nosso conforto, deixamos o nosso apoio, o nosso cantinho do bem. Nós temos que sair e ir. Ou então trazê-las para dentro da sua casa, para ouvir a palavra de Deus. Mas precisamos cumprir esse propósito. Se somos filhos, se Cristo está em nós, se somos mais que vencedores, nós temos que fazer isso. Amém, igreja? Agora, tem um detalhe. Se fomos transformados em filhos de Deus, tem de haver mudanças na nossa vida. Paulo escrevendo às igrejas, ele diz, olha, aquele que mentia, não minta mais. Porque mentir, lá no mundo é normal, o homem cresce fazendo isso. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então ele diz, olha, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que prostituía, que adulterava, não faça isso mais. Aquele que fazia coisas erradas, muda de vida, para. Dá um break por aí. E começa a buscar a Deus. Aquele que confiava em si mesmo, aquele que a sua autoconfiança era muito grande, ele confiava no seu talento, nos seus dons, ou naquilo que Deus colocou na sua mão, tem de passar a confiar em Deus, porque aí a coisa vai avançar muito mais. Tem de reconhecer que é Deus que nos dá graça, força para adquirir riquezas. É Deus que vai moldando o nosso caráter. Amém, queridos? Amém. O que é o caráter de Cristo em nós? Se Cristo está em nós, se somos filhos de Deus, nós temos de ter o mesmo caráter que Jesus teve. Caráter, preste atenção, caráter é a soma de todo o conhecimento que nós aprendemos durante um período da nossa vida. Isso é caráter. E o caráter é formado em nós. O caráter natural da nossa vida é formado em nós de 0 a 7 anos. Por isso, você tem que ensinar os seus filhos. Tem gente que deixa a criança só na mão da igreja. Lá ela aprende a orar, lá ela aprende. Mas isso aí é uma vez por semana, irmão, que você vem na igreja.
Você está convivendo com seu filho todos os dias, de 0 a 7 anos, ensina o seu filho a orar, a confiar em Deus, ensina o seu filho a ler a Bíblia, compra biblinha com figurinha, faz igual a Dalva. O Lucas nunca leu nenhuma, mas ela comprou pelo menos 50 Bíblias para as crianças, Bíblia da criança, Bíblia da criança que cresceu um pouquinho, Bíblia da criança que já fez 10 anos, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem. Aleluia. E olha que as crianças ainda moravam na igreja. Mas a Dalva fez curso para cuidar de criança. Ela cuidava das crianças da igreja e cuidava dos 3 filhos. Se não aprenderam, é porque não querem. O caráter de Cristo foi formado nelas, de 0 a 7 anos. Cresceram vendo o pai orar. Cresceram vendo a mãe orar. Ler Bíblia. Ensina a criança, porque quando ela crescer, isso vai ser de grande valia. Quando ele entrar numas erradas, quando entrar nos perrengues, ele vai saber, ele vai lembrar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembra daquilo que aprendemos. Então o caráter é formado em nós, é a soma de conhecimento. A Bíblia diz que Deus forma o caráter de Cristo em nós. E pelos meus cálculos, isso leva de 2 e no máximo 3 anos. Por quê? Porque foi o tempo que Jesus andou com os seus discípulos. Ele disse: olha, agora vocês já estão prontos. No segundo ano, depois que passou o segundo ano de ministério de Jesus, ele reuniu os discípulos e disse: olha, agora vocês não serão mais chamados discípulos. O caráter já foi formado em vocês, o caráter de Deus já está impresso em vocês. A partir de agora, vocês serão chamados de apóstolos. Apóstolos no grego é enviado. Segura aí, irmão. Isso significa que com 2 anos de frequentar a igreja, se você vier regularmente na igreja, campanha, você aprende, vê, campanha evangelística. Se tiver alguém endemoniado, vai expulsar. Se tiver alguém doente, tem que ser curado. Campanha serve para isso. Se tiver alguém num perrengue, endividado, é Deus que vai mover e restaurar as suas finanças. Campanha no meio da semana é para isso. Domingo de manhã era mais estudo bíblico. Na verdade, nós estamos usando sermão expositivo, que é a mesma coisa de ensino. E quando você frequenta a igreja, quando você vem na igreja e vai aprendendo as coisas, o caráter de Cristo vai sendo formado em vocês. Vocês veem, vocês aprendem, vocês ouvem, vocês veem a vida do Rosemir. Olha para mim, assim como eu olho para Jesus. E aprendam, assim como eu aprendi de Deus. Sabe, queridos, lendo, tendo experiências com Deus. Eu não estou aqui por acaso, queridos. Deus me colocou nessa posição pela experiência que eu já tenho adquirido com Deus. Então, os apóstolos, o caráter de Cristo foi formado com 2 anos. Mas tem crente que frequenta igreja 50 anos. E o caráter de Cristo não é formado, mas é porque não é regular. Ou chega na igreja, está voando. Pensando na morte da bezerra, pensando na segunda-feira, o que é que eu faço, o que é que eu faço. Irmãos, concentra, olha para mim e acorda. Olha para mim. Escuta o que Deus tem para te dizer em cada reunião. Eu não venho aqui para falar nada de mim, eu não tenho nada para falar para vocês, mas Deus tem. Eu estou aqui como profeta de Deus, apóstolo do Senhor, enviado de Deus, para orar por você, abençoar a sua vida, para te instruir, te ensinar, para te treinar para a guerra, porque a guerra não é brincadeira, queridos. O diabo se levanta, mas a Bíblia diz que se ele vier por um caminho, escuta o que eu estou te falando, ele tem que fugir por 7, essa é a palavra de Deus. Então, amados,
É Deus que molda o seu caráter em nós, o caráter de Cristo em nós, amém? E esse caráter, queridos, é de 2, no máximo 3 anos. Passou disso, não tem desculpa de você não ganhar almas para o Senhor. Não tem desculpa nenhuma. A Bíblia diz, olha, no final dos tempos vamos ter um acerto com Deus. Indesculpável és, ó homem, diante do Senhor. Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Grava isso. Ah, Senhor, mas aquela dor nos quartos. Ah, Senhor, e meu pé. Ah, Senhor, e meu nariz. Para com isso, nós fomos chamados com um propósito, fomos feitos filhos de Deus. Pois todos quantos o receberam, foram transformados em filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aqueles que sabem que Jesus morreu no meu e no seu lugar. Aqueles que admitem que são falhos, pecadores. Jesus disse, olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade não é ter cara de sonso, querido. Tem nada a ver. Tem gente que acha, aquela pessoa mora num barraquinho tão humilde. Aquela pessoa deve ser humilde. Eu já vi pobre que mora debaixo de um pé de laranjeira, muito mais arrogante do que alguém que mora num condomínio fechado. Eu já vi pessoas morando debaixo de uma barraca de lona, muito mais arrogante do que uma pessoa que tem bens, que tem riquezas. Eu estou falando isso porque eu já fiz muito evangelismo. Lá no Parque Anhanguera, quando eles invadiram o Parque Anhanguera. E tinha gente lá todo. Falou, olha, eu vim aqui para falar de Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Eu vim aqui falar sobre a salvação em Jesus Cristo. Não, quero saber disso não. O cara não tinha casa, não tinha nada, agora tinha um barraco. Ele achava que tinha. Pronto. Sabe o que é isso? Falta de humildade. Eu já convivi com pessoas que têm muito dinheiro, mas são extremamente humildes, simples. Então, queridos, fomos chamados para cumprir um propósito. Somos chamados para sermos filhos de Deus. E isso tem de ser revelação para nós. E o propósito é frutificar. Olha o que ele disse, não fosses vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e des frutos, e o vosso fruto permaneça. Não é você amar só um dia, é o amor de Deus estar em nós, é o fruto do Espírito ser produzido no nosso coração a cada dia, a cada manhã. Porque tem muita gente que é humilde, que reconhece que é filho de Deus, foi tirado das trevas, mas de repente começa a prosperar, a enriquecer. Aí foi embora a humildade, a simplicidade. Esquece que é filho de Deus. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Eu tinha preparado esta palavra ontem, anotei, eu nem lembro mais. Foi ontem mesmo. Eu anotei essa palavra. E eu sei que Deus vai nos fazer prosperar a partir de então. Mas até ontem eu não sabia por que eu tinha preparado esta palavra. E agora à tarde, nós almoçamos ali na casa da Leice e do grandão ali, do Barba. Fugiu o nome. Léo, não, Léo, aí ó. Na casa do Léo. Almoçamos ali, eu falei, gente, dá licença, eu tenho que tirar uma soneca. Acordei, a Dalva acordou 4 horas, me acordou, depois eu dei mais um cochilinho, mais 5 horas a gente já estava de pé lá, 5 e pouco. Falei, gente, eu tenho que dar um cochilo ali, senão não dou conta não. E eu fui para o apartamento ali, queridos, e ronquei, caí no sono. Já eram quase 3 horas da tarde. Eu sabia que o Vila Nova ia perder mesmo, ia ser campeão, eu falei, eu vou dormir. Vou ganhar muito mais. Sei que o atleta vai dar outra coça nele. Aí fui dormir. E no finalzinho desse sonho, lá pelas 4 horas que eu acordei, 4 e pouco, eu sonhei. Deus me deu um sonho. Que eu estava no salão de uma igreja.
E no começo do sonho, a única pessoa, aí alguns irmãos, era um local pequeno, e alguns irmãos, a única pessoa que eu reconheci foi o Lucas, que estava lá. E de repente, queridos, eu comecei a cantar um cântico espiritual. E depois eu comecei a cantar em português. Eu comecei a cantar falando que a música dizia, eu vejo anjos do Senhor. Eu vejo anjos enviados por Deus. E comecei a cantar uma canção fantástica, algo tremendo. E cantava mais alguma coisa e voltava. Eu vejo anjos. Eu não vou cantar porque minha voz é FM. Aí depois vocês não vão querer nem os meninos aqui cantando, nem as meninas, porque... Eu comecei a cantar, queridos, no sonho. E saí na porta daquele salão, cantando. E eu olho assim, tinha um anjo, tinha outro do lado de cá, tinha um assim no canto atrás, tinha outro, tinha 4 anjos. E eu cantando, eu vejo anjos, eu olhava, as pessoas olhavam e não viam, mas eu via os anjos. Eu sabia que eram anjos, mas estavam vestidos como homens. E comecei a cantar, eu vejo anjos, anjos enviados pelo Senhor. E um deles, eu não sabia que anjos que eram. E um deles que estava nesse canto aqui, eu sabia, na minha mente, eu sabia que era o anjo da prosperidade. Eu sabia que era um anjo enviado por Deus para fazer a igreja prosperar. Eu via nele o bolso dele, de um paletó dele, estava cheio de dinheiro. Assim nele estava desenhado cifrão, no terno dele, na calça dele, os bolsos estavam todos cheios de dinheiro. E eu continuei cantando e entrei, a presença de Deus veio para o salão e vi o Lucas que estava assim na frente, e o Lucas ficou assim, empolgado, não sabia o que fazia, e de repente ele fez igual o Lourenço, veio correndo e deu uma piruleta. Eu lembrei do Lourenço que dá conta de fazer isso. O Lucas veio, deu uma piruleta e olhou e riu, igualzinho o Lourenço faz. Eu falei, agora já sei quem que o Lourenço puxou. Deve ser o pai dele. Não, porque eu achei que ele tinha puxado o avô, igual o Lucas Daniel, né? Mas é o pai dele. Ele deu aquela piruleta e eu continuei cantando, queridos. E de repente as pessoas se ajuntaram e tinha uma criança. Essa criança ia trazer uma palavra, ela estava com os papelzinhos assim anotados. Eu acho, parece que era o Lucas Daniel, que eu só dei uma olhada, e ele levantou e ia pregar. Eu falei, espera aí, gente. Eu estou vendo anjos, e comecei a cantar de novo. Eu vejo anjos enviados pelo Senhor. Acordei cantando, com a minha voz FM, eu vejo anjos enviados pelo Senhor. Sabe, irmãos, essa igreja vai mudar. Deus enviou mensageiros, Deus enviou anjos para nos auxiliar. Sabemos que Deus tem várias maneiras de fazer. Ele pode derramar o poder de Deus, Ele pode derramar e manifestar o seu poder através do Espírito Santo. Ele pode também enviar anjos para nos guardar ou para cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou como igreja. Então, queridos, eu tenho certeza que nós precisamos continuar humildes, porque Deus vai nos fazer prosperar de uma maneira... Prosperidade não é só dinheiro, nunca se esqueça disso. Prosperidade é a presença de Deus, prosperidade é a presença de Deus contínua, é Deus nos guiando, nos orientando, é Deus falando, movendo, é Deus apontando o caminho e dizendo, eis o caminho, andai por ele. E a promessa lá de Isaías é que até os cegos andariam no bom caminho. Até os cegos andariam num caminho santo. Até aqueles que não enxergam andariam e não tropeçariam. Essa é a promessa de Deus. Sabe, queridos, nós temos buscado ser santos, buscado a santidade de Deus, nós temos aprendido que somos filhos de Deus, temos direitos e deveres.
Temos o direito de conversar com Deus, de estar com o Pai todos os dias. Então use esse direito, ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, fale com Ele, espere a resposta de Deus. Irmãos, eu sempre oro e espero a resposta de Deus. E sempre digo no final das minhas orações: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Irmãos, orar e Deus não ouvir ou rejeitar a sua oração. Deixa eu te falar uma coisa extremamente importante. Tem um trecho do Velho Testamento que Deus fala o seguinte: nem se Moisés, nem se Samuel, nem se Elias estivesse diante de mim clamando, eu ouviria a oração de Israel. São os maiores intercessores que temos na palavra de Deus, na Bíblia. Do Velho Testamento, são os maiores intercessores. Então tem coisa que muitas vezes a igreja comete, as pessoas cometem, que pode ser os maiores intercessores, clamar por você, que Deus não vai ouvir. Por isso devemos buscar a Deus, por isso devemos crer, e temos que confiar que Deus ouve e atende o nosso clamor. Amém, queridos? Se somos filhos, se temos o caráter de Cristo em nós, pode ter certeza de uma coisa: você ora e Deus responde. Aleluia!